Oi turma, tudo bem com vocês? Bom dia, né? Boa tarde ou boa noite, né? Espero que vocês estejam bem, se cuidando, acompanhando as videoaulas, fazendo as atividades, né? Produzindo poucas dúvidas, né? Espero que vocês estejam conseguindo compreender o assunto na sua totalidade. Lembro vocês que se vocês tiverem dúvidas, se tiverem algum questionamento, vocês podem entrar em contato comigo pelo e-mail da plataforma. Quando vocês vão acessar as aulas, tem um e-mail lá. Vocês podem enviar dúvidas, trabalhos. Tem. Vocês podem entrar em contato comigo, desculpe, vocês podem entrar em contato comigo pelo Instagram também. Eu deixo ao final aí meu e-mail pessoal e meu Instagram. Vocês podem mandar mensagens com alguma dúvida que vocês tiverem, certo? Não tem problema nenhum. Eu respondo todas as dúvidas que vocês tenham sobre o assunto. É a única maneira que eu encontrei, né, de, de construir um canal de diálogo, já que as aulas remotas foram optadas por serem via gravações, né? Então a única forma que tem é essa, de você entrar em contato comigo, certo? Qualquer dúvida é só vocês entrarem em contato comigo, não tem problema. Na última aula deixamos uma atividade, né? Deixei uma atividade para vocês realizarem, né? Fora aquelas atividades em PDF, se vocês tiverem dúvidas com as atividades que estão anexadas em PDF, né, junto com as aulas, vocês também podem entrar em contato comigo, certo? Mas eu deixei também, além delas, deixei uma atividade do livro, da página 162 e 163, para vocês responderem. Quem não respondeu, vocês vão fazer como sempre, né? Para o vídeo, vai pegar o livro e vai responder a atividade, certo? Assim que vocês concluírem a atividade, vocês voltam para a aula, né? Então, é importante que vocês tentem responder antes para ver se vocês estão conseguindo compreender o assunto e para ver se vocês estão com alguma dúvida, se tem alguma parte que vocês não entenderam muito bem. Que aí é uma forma de, quando eu for corrigindo aqui a atividade, ver se se eu consigo resolver essa dúvida de vocês, que vocês têm, né? Que vocês possam ter. E a partir daí, mesmo que a dúvida permaneça, aí a partir daí vocês podem entrar em contato comigo. Mandar, professor, aquela questão, você respondeu, mas não entendi bem, pode explicar de outra forma, e eu vou explicar a vocês diretamente, até vocês conseguirem compreender não só o exercício, mas como como o assunto também, né? Então, se restar alguma dúvida com vocês sobre o assunto, sobre alguma coisa, vocês entram em contato comigo, que eu soluciono isso, certo? Então, quem já fez a atividade, vai lá buscar o livro, o caderno, para o vídeo aí, vai buscar o livro e o caderno para a gente corrigir junto aqui a atividade. Lembro vocês que quem não tem o livro, gente, vocês perguntam a algum colega de vocês, e aí vocês pedem para eles mandarem a foto das páginas para vocês não deixarem de fazer as atividades do livro, certo? Como a gente vai acompanhando o livro, o conteúdo, a gente vai seguindo o conteúdo aqui do livro, é importante que vocês tenham domínio sobre eles, e o exercício é uma forma de observar se vocês estão tendo domínio sobre o conteúdo. Então eu peço a vocês que, se tiver alguém que está sem o livro, vocês pedem a foto da página do livro para algum colega. Se vocês não conseguem falar com nenhum dos colegas, vocês falam comigo, tá certo? Que eu posso ver uma forma de mandar as imagens, as fotos das páginas do livro, certo? Que dá para tirar do meu aqui também. Então, vocês não tem motivo para ficar sem. Então, vocês podem entrar em contato comigo. Então, vamos lá. Então, vamos começar a corrigir. Acompanhe comigo. Aqui, né? Então, vamos lá, a primeira questão. Na cidade de São Paulo, como medida para diminuir a poluição do ar e aumentar a fluidez do tráfego, há uma lei municipal que estabelece o rodízio de carros. De acordo com o final da numeração da placa, o carro não pode rodar no centro expandido da cidade nos horários mais movimentados em determinado dia da semana. Por exemplo, as placas do carro que tiver final 8, o veículo não poderá rodar às quintas-feiras, das 7 às 10 e das 5 da tarde às 8 da noite.
Então é um sistema que a gente chama de rodízio, né? Então vai vendo pela final da placa. Alguns carros não podem circular, né, pela cidade em determinados dias e horários, né? Aí em São Paulo tem às vezes a pessoa rica, né? A pessoa tem mais de um carro justamente para furar o rodízio, né? Então ela sai com o carro dependendo do dia. Então lá, com base no que estudou, discuta com os colegas, né? Aí vocês vão discutir com vocês mesmos. Qual é o significado de poluição do ar? Cite 2 exemplos de poluentes atmosféricos. Então, qual foi o conceito de poluição do ar que a gente viu? De poluição. Então, a poluição do ar, ou qualquer poluição, né, é qualquer alteração na composição do ar, que pode torná-lo impróprio ou nocivo à saúde humana, ou nocivo também à saúde de outros seres vivos, né? Então ele está relacionado com isso, né, se torna nocivo, né, ou perigoso, né, ou impróprio para a saúde humana e dos demais seres vivos, ou prejudicial também à segurança e às atividades normais da comunidade. Então, qualquer alteração na composição do ar que leve ele a se tornar impróprio ou prejudicial, né, para a saúde humana e dos seres vivos, ou mesmo até que se torne perigoso, que leve a uma situação de perigo à segurança e às atividades da comunidade, a gente vai vai afirmar que aquele ar está poluído. Então podemos definir como poluição do ar como isso, né? Qualquer alteração na composição normal do ar que torne impróprio ou nocivo para a saúde humana e para os demais seres vivos, certo? Ou até mesmo se ele se tornar prejudicial para as atividades corriqueiras, né? As atividades normais de uma comunidade, certo? As atividades de segurança. Certinho? Cite 2 exemplos de poluentes atmosféricos. Vocês podem botar o monóxido de carbono, que é o CO. Vocês podem botar o dióxido de enxofre, que é o SO2, que é aquele que eu falei com vocês que pode interagir lá com a água na atmosfera e formar chuvas ácidas. O dióxido de nitrogênio, que é o NO2, que também pode formar aquelas chuvas ácidas fortes. O ozônio, se ele estiver nas camadas inferiores, né, na troposfera, que é essa camada onde a gente está, do ar, se ele ficar concentrado nessa região, ele é nocivo, certo? Ele pode ser um gás poluente. Na letra B, temos o seguinte: qual é a consequência para o planeta da emissão de poluentes pelos automóveis? Então, qual é a consequência para o planeta da emissão de poluentes de automóveis? Os principais poluentes o principal, né, poluente de automóvel é o gás carbônico, né, que ele é liberado pela queima do combustível, né, da gasolina, né, do combustível, depende do carro, se for a gasolina, se for diesel, né. Então, o principal poluente é o gás carbônico, que é liberado pela queima do combustível, né, e que ele contribui bastante para a intensificação do efeito estufa e, consequentemente, para o fenômeno do aquecimento global, certo? Então, a liberação então, nos carros, né, a principal poluente emitido é o gás carbônico, que é liberado pela queima do combustível e que contribui bastante para a intensificação do efeito estufa, consequentemente do aquecimento global. Vale destacar aí que também pode, na escape do carro, não sai apenas o gás carbônico, né, o dióxido de carbono, também sai o monóxido de carbono, e dependendo do veículo, outras partículas também podem sair, que podem causar danos também. Mas se vocês colocarem só aí em gás carbônico, tá ok, tá correto. Letra C. Essa lei paulistana é eficiente, ou seja, resolve ou ameniza o problema? Aí eu quero saber o que vocês colocaram, certo? Vai depender aí da resposta de vocês, mas o importante nessa letra C é que vocês
tentem relacionar, né, a redução de veículos com menor emissão de poluentes. Essa relação que vocês têm que ter de acordo com a resposta de vocês. Se tem menos veículos rodando, vai diminuir a emissão de poluentes. Mas é importante também que, se vocês comentarem na resposta de vocês, é que ele ameniza, mas não resolve, né? Porque continua ainda tendo um excesso de veículos rodando. Então, o que eu espero, pelo menos, da resposta de vocês é que vocês tenham conseguido relacionar que a diminuição dos veículos tende a diminuir a emissão dos poluentes, né? Mas que não é suficiente pela quantidade de carros, pela quantidade de pessoas que circulam em carros particulares na cidade de São Paulo, né? Ela só ameniza a situação, ela não resolve, né? Então, se esses elementos estiverem presentes na resposta de vocês, então, ok, certo? Letra B. Não deixe de anotar o resumo das conclusões que vocês chegaram sobre a referida medida. No caso, a medida que se refere ao texto, né? Se possível, elabore coletivamente uma carta com as sugestões e envie à prefeitura de sua cidade, se a poluição do ar também for um problema local. Aqui não é tão grande, certo? Mas caminha para isso, né? Basta a gente ver vocês são mais novos do que eu, obviamente, mas eu lembro da idade de vocês que a circulação de carros era bem menor, né? Que em Aracaju. Hoje em dia a circulação é bem maior, em alguns horários até causando alguns engarrafamentos, né? Que são pequenos, se a gente for comparar com os congestionamentos e engarrafamentos de cidades maiores, como Salvador, São Paulo, Rio de Janeiro. Mas tem, né? Mas vou deixar aqui para vocês algumas medidas que podem resolver esse problema, caso, por exemplo, ele viesse a ser um problema grave aqui. Então, por exemplo, investimento em transporte público, ou seja, se você tem um transporte público de qualidade, ônibus com horário certinho, uma grande frota de ônibus, as pessoas poderiam dar mais de ônibus, né? Então, por exemplo, tem cidades por aí no mundo que os ônibus têm um horário certinho, né? E mostra assim, no ponto de ônibus, se o próximo ônibus vai passar daqui a 2 minutos. E se tivesse uma quantidade ideal de ônibus que as pessoas não precisassem andar em pé, por exemplo, em ônibus lotado, né? Se você tivesse ônibus que tem um horário certinho, que tivesse uma quantidade de ônibus que as pessoas não precisassem se inscrever, se lotar no ônibus, as pessoas diminuiriam. Porque vai falar, pessoal, mas um ônibus ele também queima combustível. Sim, né? Mas um ônibus ele leva, sei lá, sentado 70 pessoas, né? E um carro, se levar muito, leva 5. Então a gente tem uma pessoa sozinha no carro. Então se você tem o transporte público de qualidade, climatizado, que tem um horário certinho, que tem uma frota que não precisa superlotar os ônibus, todo mundo conseguir sentado, principalmente nesse período de pandemia, né? Que o que deveria ser cotidiano, né? Ônibus não lotados, porque dependendo da Covid-19, né? O ônibus lotado circula mais outras doenças também, né? Respiratórias principalmente. Então é uma medida, né? Você tendo esse sistema de transporte público de qualidade, a gente tem essa campanha de incentivo o uso do transporte coletivo pela população, investimento em automóveis movidos a fontes de energia alternativas, como carros elétricos. Já temos algumas experiências com ônibus movido a hidrogênio, que não é poluente. Então são algumas pinceladas de medidas que vocês poderiam pensar como alternativas para sanar esses problemas. Eu estou com alergia, não estou com Covid não, estou péssimo alergia. Gravar aula com alergia, fico com o olho assim caído e o nariz corizando sem parar. Desculpe aí, viu, gente, mas se eu não gravar, vocês não assistem aula. 2. Que importância tem para o ambiente a redução do uso dos CFCs, dos gases lá, dos CFCs? Então a redução do uso de CFCs contribui para a conservação da camada de ozônio, né? E a redução dos buracos que já existem atualmente, né? Então a gente já tem, como eu falei para você, já tem alguns buracos lá, principalmente nos polos do planeta, né? Estão lá na Antártica. Então, Antártica, tanto faz. Então a redução do uso dos CFCs ela vai contribuir para
reduzir os danos, né, à camada de ozônio e, consequentemente, contribuir para a diminuição dos buracos que já existem. Ou seja, você utilizar menos produtos que liberam CFC, você vai contribuir para a diminuição do buraco da camada de ozônio. Eu não sei se eu cheguei a falar com vocês diretamente, né, mas os buracos na camada de ozônio, eles tendem a... Como eu falei para vocês que as reações químicas de formação do ozônio elas acontecem naturalmente na atmosfera, então se você para de liberar CFC, aos poucos esses buracos eles vão se fechando, porque as moléculas de oxigênio e de elemento oxigênio no ar vão formando ozônio naturalmente, como eu expliquei para vocês. Então se você não tem nada que aumente o buraco na camada de ozônio, ou que interfira nesse processo, o buraco ele vai se fechando aos poucos. Como eu mostrei para você naquelas imagens de satélite da NASA, que mostrou que o buraco na Antártida vem diminuindo, certo? Beleza, fácil, né? Terceira questão, vamos lá aqui. Analisa a tira em quadrinhos. Então lá está nosso amigo Calvin, né? Vocês não conhecem, vocês têm que buscar as tirinhas dele para ler, que são bem boas. Do Calvin Haroldo, né? Mãe, então ele fala, mãe, o que é esse tal de efeito estufa? Dizem que os poluentes que lançamos no ar irão reter o calor do sol e derreter as calotas polares. Claro que você já vai ter batido as botas, mas eu não. Que belo planeta vocês estão deixando para mim, hein? Isso vindo de um moleque que quer ir de carro a qualquer lugar mais longe que um quarteirão. Aí ele responde, não me falaram nada sobre as calotas polares, tá? Então, aqui vamos aqui na letra A. Então, seguindo esse quadro, letra A, qual a importância do efeito estufa para o planeta? Então, como eu falei para vocês, o efeito estufa ele é fundamental para a manutenção na vida do planeta, certo? Então, ele tem um efeito positivo, que é bastante importante, que é manter uma temperatura média favorável para a vida, né? Então, o efeito estufa ele mantém a temperatura média do planeta e isso possibilitou que a vida se formasse como ela é, se possibilitou, por exemplo, que a gente existisse aqui, né? Então, o efeito estufa é fundamental para o planeta, ou seja, ele mantém uma temperatura média estável no planeta, né? E isso favorece a vida, obviamente. Então, é bastante importante. Então, o efeito estufa é bastante importante, né? Uma coisa que vocês o problema é quando a gente tem intensifica, que é a letra B. Calvin tem razão em se preocupar com a intensificação do efeito estufa, justifique sua resposta. Então, sim, né, ele tem que se preocupar, porque o problema não é o efeito estufa, o problema é a intensificação do efeito estufa, né? Então, a intensificação do efeito estufa, ele tende a aquecer o planeta, né? E aquecendo o planeta, a gente aumenta as temperaturas médias do planeta, e aí não estou falando das temperaturas dos dias, do tempo, estou falando do clima. Então, a intensificação do efeito estufa, você altera o clima do planeta, né? Não é o tempo de cada dia, né? Hoje está frio, o aquecimento global é impossível, né? O aquecimento global se refere ao clima geral, né? Ou seja, aos efeitos, aos fenômenos atmosféricos e meteorológicos a longo prazo. Então ele intensifica o efeito estufa, que provoca diversas mudanças ambientais prejudiciais aos seres humanos e, consequentemente, também a todos os seres vivos, né? Que se inclui a gente, obviamente. Então, sim, ele tem razão, a intensificação do efeito estufa tende a aquecer o planeta, o que vai gerar uma série de alterações climáticas no planeta, no clima do planeta, ou seja, nos fenômenos atmosféricos a longo prazo e não no dia, né? Então a gente não pode confundir clima com o tempo, né? Eu falei para vocês que o tempo ele se refere aos fenômenos atmosféricos durante um dia, durante um momento específico, né? Olhei agora na janela, tá sol, tá chovendo, o tempo tá chuvoso naquele momento. O clima ele se refere à somatória dos tempos, né? A gente poderia dizer assim, ou seja, os fenômenos climáticos a longo prazo, os fenômenos atmosféricos durante anos, meses, certo? Então, a intensificação do efeito estufa atinge o clima do planeta.
Então ele está correto. C. Que gases podem provocar a intensificação do efeito estufa? Principalmente o gás carbônico, a liberação do gás carbônico em excesso, o metano, né? Daquilo que eu falei do peido, e o monóxido de carbono. Esses são os principais, certo? Mas também tem alguns gases nitrogenados também. Gás carbônico, falei, da parte aqui das combustões, né? Queima dos combustíveis fósseis, queima do petróleo, queima do carvão em termoelétricas, desmatamento de florestas, acidificação dos mares e rios, matando as algas que capturam o gás carbônico, o desmatamento que você retira as plantas que capturam o gás carbônico da atmosfera, queimadas que além de destruir as plantas que capturariam o gás carbônico da atmosfera, você ainda produz mais gás carbônico a partir do processo de combustão, do escape de carros e por aí vai, certo? O metano principalmente a parte da agropecuária, né? Também produz metano a parte do lixo, né? Mas principalmente da agropecuária, que você retira as áreas de florestas, faz pasto, coloca muito boi, os bois vão comendo, pegando. E aí metano na atmosfera, e isso pode gerar uma série de problemas, certo? De intensificação, principalmente do efeito estufa. Vamos lá para a quarta questão agora. Especialistas da Universidade de Atenas, na Grécia, têm constatado que a deterioração das famosas obras-primas feitas de mármore há milhares de anos tem sido, nas últimas décadas, superior ao acumulado em dezenas de séculos. Uma das causas dessa deterioração é a poluição atmosférica, em especial pela formação de chuvas ecologicamente ácidas. Como se formam as chuvas ácidas? Então, como é que se forma aquelas chuvas ácidas? Aqui ele está se referindo às chuvas ácidas fortes, né? Então, como é que ela se forma? Ela se forma a partir da reação de alguns poluentes com a água da atmosfera, que formam esses ácidos fortes, né? Principalmente no caso daqueles gases que eu falei, o dióxido de enxofre, o dióxido de nitrogênio. Então, eles reagem com a água na atmosfera, lá em cima das nuvens, formam esses ácidos fortes, como o ácido sulfúrico e o ácido a base de nitrogênio, nítrico. E aí quando chove, esse ácido cai e causa esse efeito. Certo? Esse ácido é trazido pelas chuvas. Então como é que se forma esse ácido? A reação de alguns poluentes atmosféricos com a água que está na atmosfera, formando as nuvens, forma esses ácidos que são trazidos para a superfície do planeta a partir da chuva, ou a partir das chuvas. Certo? Facinho, né? Vamos lá, letra B. Quais são seus efeitos sobre o ambiente natural e sobre esses monumentos? A chuva ácida, ela aumenta a acidez do solo, ela aumenta a acidez do solo, da água e do ar, né? Então, esse aumento da acidez ele pode matar micro-organismos no solo, ele pode matar plantas, ele pode causar lesões na pele de algumas pessoas, né? Causa queimaduras e processos alérgicos. Afetando assim os seres vivos e o ser humano também, né? E esses monumentos, como é o caso desse desenho, dessa imagem aí da Acrópole de Atenas, ela vai corroendo, né? Então as estruturas sólidas, essas estruturas de estátuas, né? esses monumentos ou até fachadas de prédios de casa, ela vai sendo corroídas ao longo do tempo pelo efeito do ácido. Então ele causa tanto danos materiais quanto danos à vida, né? Dos organismos. Lembra que eu estou falando do ácido forte porque eu falei que a chuva ela tem uma tendência ácida naturalmente pela reação do gás carbônico com a água, que forma o ácido carbônico, que é um ácido bem fraquinho na realidade e bem instável. Quando ele atinge a superfície ele já se desmancha em água e gás carbônico de novo. Então aí não seria um problema, certo? Vamos lá para a quinta questão. Ao ler a reportagem sobre o tema, por vezes notamos certa confusão entre efeito estufa. Efeito estufa é a mesma coisa que aquecimento global. Justifique sua resposta. A gente já viu que não. O aquecimento global é um problema causado pela intensificação do efeito estufa, certo? Então a poluição e o lançamento de gases, como metano, como gás carbônico, na atmosfera, eles amplificam o efeito estufa, que tem a função de reter o calor do planeta, né?
Então, quanto mais você vai liberando esses gases do efeito estufa, mais você amplifica o efeito estufa, né? E você vai tornando o planeta mais quente. Esse processo de aquecimento do planeta pelo excesso de liberação de gases do efeito estufa que a gente chama de aquecimento global. Então, efeito estufa não é a mesma coisa que esse aquecimento global. O efeito estufa é fundamental para manter a temperatura do planeta e possibilitar a vida ser como ela é. Certo? Agora, esse é o efeito estufa. O aquecimento global é quando a gente emite em excesso de gases do efeito estufa e você intensifica esse efeito estufa a tal ponto que as temperaturas médias do planeta, o clima do planeta começa a ficar mais quente, ou seja, as temperaturas médias começam a se elevar. Aí forma um fenômeno que a gente já vem vivendo, que é o fenômeno do aquecimento global, e o momento que os cientistas estão apontando agora é que nós vivemos num período de emergências climáticas e precisamos frear essas emergências ou elas vão chegar em pontos irreversíveis. Sexta questão. A respeito do fenômeno de inversão térmica, responda. Esse fenômeno é provocado pela poluição? Justifique. Não. A inversão térmica, como eu falei com vocês, é um fenômeno natural. Né? Quando fica aquela camada de ar quente prendendo o ar frio embaixo e o ar frio em cima, fazendo aquele efeito tampão, de tampa, ele acontece naturalmente, certo? Então a inversão térmica ela não é provocada pela poluição. A inversão térmica é um fenômeno natural, ele ocorre naturalmente independente da alteração da composição atmosférica. B. Como a inversão térmica pode prejudicar a nossa saúde? Aí tem uma questão, né? Quando acontece a inversão térmica naturalmente e você tem a liberação de gases poluentes, você altera a composição atmosférica, aí é um problema. Porque quando existe, né, grande concentração de poluentes no ar, na atmosfera, esses poluentes eles vão ficar retidos, presos à superfície do planeta, né, onde a gente está respirando. Então, e junto com esse ar frio, né, ele não vai tender a subir com calor. Então, esses poluentes eles não vão se espalhar na atmosfera, eles vão ficar presos, retidos à superfície do ar, presos pelo esse tampão de ar quente, né? Então aí ele vai ficar preso aqui na superfície e a gente vai ficar respirando para nos causar muito mal, né? Por exemplo, então a inversão térmica ela pode prejudicar a nossa saúde. Quando existe grande concentração de gases poluentes na atmosfera, esses poluentes eles vão ficar presos, né, na superfície do planeta, junto àquela camada de ar frio, né, formar aqueles nevoeiros, e ele não vai se espalhar pela atmosfera por causa da camada de ar que está fazendo esse efeito de tampa, certo? Vamos aqui para a sétima questão. Observe o esquema, ele representa o que vem ocorrendo em uma das camadas da atmosfera, onde existe grande quantidade de gás ozônio, que tem importante papel na filtração dos raios ultravioletas do Sol. Então tem aqui a imagenzinha aqui. Vocês estão observando? A que camada atmosférica se refere a essa descrição? Aí a estratosfera, né? Como eu falei, a troposfera é onde estão as casinhas, onde a gente vive, e a camada acima da troposfera é a estratosfera, onde está a camada de ozônio. Então o ozônio na estratosfera é bom, o ozônio na troposfera, onde a gente está, ele é ruim. Então letra A se refere à estratosfera. B. Que fenômeno esquematizado na imagem vem ocorrendo na atmosfera? Aí é o que a gente chama da formação dos buracos na camada de ozônio. Veja lá a liberação dos CFCs formando os buracos na camada de ozônio. Então o fenômeno aí é a formação de buracos na camada de ozônio. Letra C. O que pode ser feito por países e por cada pessoa para não agravar esse fenômeno? Os países devem fazer e cumprir acordos que proponham a redução da emissão ou eliminação da redução de substâncias que degradam a camada de ozônio, como os CFCs, e as pessoas podem pressionar os governos para aderir e cumprir acordos que tratem da diminuição ou da liberação de gases de gases do tipo CFC, né? Então, e certificados que a gente não utiliza de refrigeradores, desodorantes que tenham essa substância, né? Então você, por exemplo, vai lá, compra um desodorante, você vê se esse desodorante de vocês é um desodorante que libera CFC. Vai comprar uma geladeira nova, vê se essa geladeira libera CFC. Vai comprar um ar-condicionado, vê se esse ar-condicionado libera CFC. Certo? Então é basicamente isso. Oitavo. A maioria dos gases atmosféricos é invisível. A cor preta da fumaça que observamos
é constituído principalmente por aquele material particulado, aqueles sólidos vivos. Relacione o estilo de vida nas regiões urbanas à quantidade de material particulado presente na atmosfera. Então, em grandes áreas urbanas, há maior concentração de fábricas, de automóveis e, consequentemente, a gente vai ter uma maior emissão de materiais particulados, certo? Então, quanto mais fábricas tiverem, mais indústrias, mais veículos circulando, a gente vai ter maior liberação de material particulado. Nona questão. O dióxido de enxofre é um gás que resulta da queima da gasolina e do óleo diesel. Ao se misturar com a água, o dióxido de enxofre se transforma em ácido, o ácido sulfúrico. Descreva o importante fenômeno atmosférico em que essa reação ocorre espontaneamente e seus impactos sobre a natureza, sobre a sociedade e para a natureza. Esse fenômeno é que ele falou já aí anteriormente é a chuva ácida, né? De que a água da chuva reage com o dióxido de enxofre formando esse ácido. Então, quando ele cai, pode ser prejudicial à fauna, os animais, né? A flora, as plantas, e diversas estruturas, né, podem ser danificadas a partir da corrosão, o efeito corrosivo desse ácido. Décima questão. A seguir, vimos uma charge produzida com uma crítica ao comportamento humano frente aos riscos de redução da camada de ozônio. Esse gás tem papel importante protetor, mas também pode ser considerado um poluente. Eu explico, como eu falei para vocês, na estratosfera ele forma a camada de ozônio, né, e protege o planeta da ação dos raios ultravioletas, mas quando ele está na troposfera, que é a camada embaixo, que é a camada onde a gente está, próximo ao solo, ele pode causar um risco à nossa saúde, certo? E B, crie também uma charge sobre o tema relacionado à poluição atmosférica, compartilhando sua produção com os colegas. Aí, pessoal, espero que vocês tenham produzido esse desenhozinho. Eu vou olhar também quando a gente se encontrar. Se vocês quiserem tirar uma foto e me mandar, vale alguns pontinhos também com aquele trabalho que eu passei para vocês, que eu espero que vocês tenham feito. E vocês têm que me mandar, certo? Tem que mandar a foto ou mandar por e-mail. Eu quero trabalho, viu? Vale ponto. Então fiquem bem, a gente se vê na próxima aula.